Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Aqueles que nos visitam sejam muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Quero convidá-los a abrir a palavra em Marcos, capítulo 9, versículo 21. Marcos 9, 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações, nos revela a tua vontade. Toda honra, toda glória é do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, querido. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. O que é infância? Garotinho de 2 anos é infância? É infância. 3 anos é infância? É infância. Então a palavra de Deus nos fala que esse jovem, que a Bíblia descreve como lunático, desde a infância dele, ele sofria o que estava acontecendo aqui. A palavra diz assim, versículo 20, e trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E não é glória não, é misericórdia. Misericórdia, porque se você vê um filho seu espumando, sendo jogado no chão com violência, não é o Espírito Santo, é o demônio. Então esse jovem ele era possuído, porque a palavra diz caindo endemoniado. Aí Jesus perguntou: há quanto tempo sucede isso com esse jovem? E o pai vira e fala assim: desde a infância. Talvez esse menino foi amaldiçoado no ventre, ou talvez esse jovem, quando foi gerado, o pai não queria reconhecê-lo, ou a mãe não queria tê-lo. Não sabemos o que aconteceu, só sabemos que ele estava endemoniado, e se ele estava endemoniado, ele estava debaixo de maldição. E a palavra diz assim: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. E o pai fala assim: e esse demônio pega meu filho, ora joga na água, ora joga no fogo. O que quer dizer isso? O demônio faz tudo para destruir o meu filho. Ora ele está de bom humor, ora ele está totalmente cheio de ódio. Ele hoje, a medicina fala assim, ele é bipolar. Mas a Bíblia nos diz que ele apenas estava debaixo de possessão. E o que poderia trazer maldição sobre a família, sobre nossos filhos? Será que a gente poderia hoje identificar algumas coisas? Vamos lá para Provérbios, capítulo 30, no versículo 11. Vamos dar uma passadinha rápida por aqui, só para nós entendermos certas coisas. As crianças vão sair? Amém. Olha bem,
Provérbios 30, versículo 11, que fala de geração. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Então fala de uma geração que tem conflito entre pai e mãe. Será que uma casa onde pai e filho, mãe e filho não se respeitam, será que há uma porta, uma janela aberta para o adversário entrar? E será que entra na casa de crente? Será que o crente que não respeita o filho, a filha, ou a mãe e o pai, o marido e a mulher, será que ele abriu uma porta para o inimigo entrar? Ele é crente, mas será que ele está abrindo a porta para esse inimigo? Entra. Eu tenho um filhinho ali de 3 anos, possua-o. Aí o pai fala assim agora no seu coração, mas eu não farei isso nunca. Será que na hora que você está ofendendo o seu filho, você não está fazendo? Há uma geração que amaldiçoa o seu pai, que não bendiz a sua mãe. Aí depois fala de outro. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Então, fala de uma geração que ela é pura aos seus olhos. Ela acha que ela está certa. Ela prega algo que não vive. Usa a religião para atacar as pessoas. Será que ela não está abrindo a porta de casa para o inimigo entrar? Um dia eu vi que a murmuração é você dizer, Deus, eu sou melhor que o Senhor. Porque se você murmura, você é melhor do que aquele que você murmura dele. Aí faz, há uma geração no versículo 13, cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Você vê que vai piorando. No princípio, você só ofende pai e mãe, daqui a pouco você acha que você é perfeito e não é. E daqui a pouco você se torna arrogante, porque é altivo. Altivo é aquele que olha de cima para baixo. Pálpebras levantadas. Tem uma pessoa que põe até uns cílios maior para poder. Aí vai para a 4ª geração. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Essa já é o final. Faca, queixais, mata com a língua, mata com a palavra. Menino, para que você veio? Você não serve para nada. Antes eu tivesse te comido no ninho. Menino, você que nem o seu pai, aquele miserável que nos largou, você, o.
Já viu esse ditado? O que você arranca uma lapa da árvore? É o que mesmo? Cavaco não cai longe do pau. Filho de peixe? Êxodo 20, versículo 4 e versículo 5. Primeiro nós vamos no 4. Nós vamos ler a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai entrar no seu coração. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. A palavra de Deus que fala. Nós, quando olhamos em Provérbios, nós olhamos 4 gerações. Aí você pode até falar assim, mas eu não sabia. Aí a Bíblia vai dizer assim para você: erreis por não conheceres a Escritura e o seu poder. Conhecimento você vai receber agora. E o poder vai descer sobre você. E a maldição vai ter que ir embora. Em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus fala, vamos voltar para Marcos, capítulo 9. Esse pai fez uma oração, que é uma oração muito simples. Deus não está esperando que você seja um grande orador. Deus não está esperando que você seja um grande pregador. Deus apenas quer que você tenha fé nele. A palavra diz assim, no versículo 22 ainda, segunda parte do versículo: mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse é o Pai falando para Jesus. Olha que oração. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Bom, a resposta já estava em frente àquele pai, porque Jesus é a própria compaixão e ele é o próprio poder. Então o que faltava para aquele jovem ser liberto? Está logo em seguida. Ele fala assim, e Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Dá um aleluia maior aí, vai. Aleluia. Agora, olha a resposta do pai. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Bom, eu creio, mas ajuda, mas eu sou incrédulo. Mas tinha lágrima nos olhos dele. E essas lágrimas mostravam que ele amava o filho dele. Você ama o seu filho?
Se você ama o seu filho, Jesus vai te atender. Aleluia. E Jesus, vendo que a multidão concorria, quando ele viu que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Presta atenção nisso agora. Quem estava pedindo era o pai. O filho era mudo e surdo, ele não podia pedir nem ouvir. Então nós aprendemos pela palavra que você tem autoridade para pedir que o seu filho seja liberto. Se Deus atendeu esse pai, ele também te atende. O que Deus está dizendo? Você quer mudança na sua família? Tem que começar por você. Porque hoje ele trouxe aqui dentro você. Ele não trouxe seu filho, nem aquele que te abandonou. Ele trouxe você. Então, se ele trouxe você, o poder dele vai entrar em você. E quando você chegar em casa, você vai fluir rios de água viva e você vai abençoar a sua família. É isso que Deus está falando. Aí você pode dizer até assim: mas meu pai e minha mãe me amaldiçoaram muito. Meu pai e minha mãe me desprezaram. Aí Jesus vai falar assim: eu te dou o meu Espírito. Ele se chama o Consolador. Ele vai te consolar e você vai aprender de uma tal forma que você será conhecido como o Consolador dentro de sua casa. Mas como, pastor, que eu vou ser conhecido? O Espírito Santo vai fazer uma obra tão grande na sua vida que a sua família vai querer te escutar. Você, se tiver quintal, você vai sentar lá no canto, daqui a pouco vai chegar alguém do seu lado. Ei, eu quero conversar com você. Não pensa você que é você, não. É o Espírito Santo que está em você. É bom demais. Aí a palavra diz assim, quando Jesus fala: meu irmão, minha irmã, quando Jesus dá ordem, acabou. Quando Jesus fala assim, legião, treme tudo. Aí Jesus fala para ele assim: sai dele! Sai. Jesus não precisava falar que era em nome de Jesus, né? Porque ele é Jesus. Só falou: sai dele. Uma vez eu ouvi um pregador falando assim: e Jesus falou em nome de Jesus. Eu falei: não, ele é Jesus, ele não precisa falar. Você um dia já parou para pensar assim: quanta gente não conhece Jesus e eu conheço?
nós somos o povo mais feliz da terra. Aí a palavra diz que quando Jesus falou assim: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Uma vez, me chamaram para orar para uma senhora que estava endemoniada. Aí, muitas pessoas que estão aqui conhecem, eu não vou dizer quem é porque conhecem. Aí, quando eu cheguei no portão, o demônio se agitou. Sabe quem é, né? O demônio se agitou na mulher. Cheguei no portão. O demônio se agitou, começou a quebrar tudo dentro de casa. Os filhos não queriam deixar a gente entrar, porque o demônio estava muito bravo. Falei, agora é que vocês precisam que Jesus entre aí. Aí quando nós entramos, o poder de Deus desceu de tal forma naquela casa, que aquela mulher caiu, bum! Aí nós olhamos, a impressão é que ela estava morta. E os filhos começaram a fazer: vocês mataram minha mãe. Mas Jesus, ele é o quê? Vida. E aí nós colocamos a mão nela. Tem algum segredo? Você que um dia quiser ter um ministério de batalha espiritual, existe algumas coisas que você precisa aprender. Você tem que observar detalhes. Aí observamos, essa veia aqui está assim, só ela. Falei, está viva. Você leva a mão perto do nariz, aí você sente, está viva. Senhor, restaura. E o nome de Jesus foi glorificado. Agora, queridos, tem um detalhe nessa palavra que diz assim: quando esse pai chega para Jesus, e um da multidão respondeu, disse: mestre, trouxe meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Aí é doloroso, não? Por que eles não puderam? Sabe por quê? Jesus vinha de onde? Do monte. Monte quer dizer o quê? Falar com o papai. O que a palavra nos ensina? Você quer estar cheio do poder de Deus? Fala com o papai. Você quer ter fé? Fala com o papai. Você quer ter amor? Fala com o papai. Você quer atrair as pessoas? Fala com o papai. Jesus, Filho de Deus, mas ele sempre estava dependendo do papai. Por isso, queridos, é que Jesus, no momento mais difícil da vida dele, ele falou assim: Abba, Pai, papaizinho. Você já chamou Deus de papaizinho?
Você chega a uma tal intimidade com Deus que você vai falar assim, você vai falar que nem baiano. Baiano fala maninha, painho. Você vai falar para Deus, Paizinho, estou pocando de amor por você. Porque pocar é nosso que capixaba, né? Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Aleluias. O Senhor deu uma visão, durante a pregação, uma visão de que havia milhares de anjos. Estavam a postos, quer dizer, prontidão, nos quatro cantos da igreja e no meio das igrejas. Os anjos tinham as espadas desembainhadas. E os do meio da igreja ministravam sobre algumas vidas que já hoje irão receber de Deus poder e unção para receber o milagre. Via que a palavra pregada saía com tanta força que parecia um megafone, pois alguns ouvidos estavam cerrados, mas não puderam resistir ao poder da palavra. Deus usa. Aleluia. Fica tranquilo. Vamos adorar? Daqui a pouco nós vamos dobrar o joelho e vamos clamar ao Senhor. Eu uma vez ouvi um testemunho de um ex-bruxo e ele falava assim que quando o demônio viu os de pé para trás, falei, que negócio de pé para trás? Joelho. Quando o mundo espiritual vê a igreja ajoelhando, corre. Corre, demônio corre. Corre porque ele sabe que vem fogo do céu. Aleluia. Vamos adorar.